Quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu a ordem de Deus, a única ordem que tinha, Gênesis 3, 22 e 24, por favor, a gente vai ver que Deus ele deu o jardim inteiro para Adão e Eva. Inteiro. Centenas, talvez milhares de árvores. Nós não sabemos quantas árvores tinham, quantas especialidades de frutas existem em todo o mundo, se é que tem alguma que já deixou de existir ao longo da história, mas todas eram deles. Só tinha uma que não podia. Uma. Só tinha uma. E parece uma coisa impressionante, em vez de eles ficarem felizes com todas aquelas outras, mas eu quero essa aqui. E quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, quando Adão transgrediu aquela ordem de Deus, aqui não, porque Deus ele queria um relacionamento real, um relacionamento sincero. Deus não queria um relacionamento de bonecos programados que fizessem tudo o que Ele quer, mas por conta do pecado da transgressão, o Senhor então ele decidiu trazer uma consequência, como ele já tinha dado para Adão. Ele estabeleceu a forma. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, Deus falando dele mesmo na primeira pessoa do plural, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, aquela multiplicação que ia acontecer dentro do jardim e debaixo da bênção de Deus, aconteceu fora do jardim, longe da bênção de Deus, separado de Deus para sempre. Por quê? Para que a morte não se perpetuasse em vida. Isso aqui é muito importante. Nós todos estamos vivos, amém? Mas as pessoas que não estão em Cristo, segundo Deus, elas estão mortas, embora vivas. Elas não têm um atestado de óbito, mas para Deus elas estão mortas espiritualmente, não têm relacionamento com Deus, não conseguem ser recebidos por Deus por conta do pecado. Agora, não só o pecado de Adão, mas o seu pecado e o meu pecado, porque todos nós pecamos, não é assim? Não é o pecado de Adão, mas é o nosso. É o meu, e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e todos nós então fomos estabelecidos fora do jardim, fomos constituídos fora do jardim. Então, como todos nascemos fora do jardim, precisamos em algum momento entender como vamos voltar para o jardim. Eu vou falar sobre a palavra da reconciliação, mas não há como ter palavra de reconciliação se a gente não entender que há um conflito que precisa ser reconciliado. E o conflito que precisa ser reconciliado é que as pessoas que não entendem, não receberam ainda a revelação do amor de Jesus, elas discutem com Deus e perguntam assim, mas por que é assim? Ou por que é assado? E por que tal religião é? Ou por que um fala assim? O que temos é um grande conflito das pessoas com Deus. Porque esta contaminação de eu estar fora do Éden distorceu a nossa mente, distorceu a nossa origem. E quando Deus nos traz de volta, Ele começa agora a transformar o nosso entendimento pela palavra, para que nós possamos crer nele, para que nós possamos receber a transformação que há na palavra dele, e para que nós possamos agora ser úteis a Ele para trazer os que estão de fora do jardim, por figura, para dentro do jardim. O Senhor nos quer trazer para dentro do seu propósito. Hoje a figura que Ele usa é um aglomerado de pessoas chamado de igreja, mas não é a religião evangélica, porque a religião evangélica é tão ruim quanto qualquer outra, mas a igreja de Jesus é constituída não por pessoas que reúnem num prédio, mas por pessoas que foram então chamados para fora de onde estavam, chamados daquele lugar em que todos nós nascemos, separados de Deus, longe de Deus, condenados pelo nosso pecado, para agora fazer parte com Deus do sistema dele, do reino dele, para que em breve, muito em breve, nós possamos entrar nesse lugar, que é onde eu vou concluir hoje. Abra comigo em Romanos capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, de 9 a 11,
porque nós somos justificados. Então, se você entendeu, e se não entendeu, eu quero depois explicar com mais calma, vamos conversar, mas a nossa justificação pelo pecado foi feita através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purificou de todo o pecado, então nós agora podemos entrar na presença de Deus, lavados por esse sangue. Mas veja, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, versículo 9 de Romanos 5, seremos por ele salvos da ira. Pode virar o 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, pela morte de Jesus, pela vida de Jesus, nós recebemos salvação, nós recebemos a lavagem dos pecados pela graça, e agora então nós estamos reconciliados com Deus. O Adão saiu do Éden, foi embora, falou, não quero te obedecer. Nós, quando estamos fora e ouvimos o convite e Deus fala, entrega o teu coração, se arrepende dos seus pecados, recebe o que eu estou te dando pela graça por meio da fé. Se eu faço isso, eu obedeço o que foi desobediência. A desobediência nos tirou para fora, a obediência agora me leva para dentro. Pela obediência à proposta, à oferta que Deus me dá, eu obedecendo, crendo, recebendo, eu agora tenho acesso e sou reconciliado com Ele. Mas mais do que isso, 2 Coríntios 5, 18 a 19. Então, Deus criou, 2 Coríntios 5, 18, Deus criou todas as coisas. Amém? Eu sei que as origens é uma questão de crença. Ou nós cremos que Deus criou todas as coisas, ou nós cremos que alguma outra coisa, ou algo aconteceu que produziu todas as coisas. É uma questão de crença. Pela Bíblia, nós cremos que Deus criou todas as coisas e que tudo provém dEle. Então, nós cremos que tudo provém dEle. Aí, então, Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ele não reconciliou você porque você se tornou evangélico. Ele não reconciliou você porque você veio para essa igreja. Ele não reconciliou você porque você fez boas obras. Ele não reconciliou você porque você deu dízimo. Ele não reconciliou você porque você reencarnou. Ele não reconciliou você com Ele por nenhuma outra coisa, segundo a Bíblia, que não seja através de Jesus Cristo. Não há reconciliação com Deus que não seja através da obra de Jesus Cristo. Ou a gente crê nisso, ou a gente fala que a Bíblia é uma farsa, joga a Bíblia fora e vai viver de outra maneira. Mas se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e se você crê que a Bíblia é verdade, você tem que entender que não há outra forma de acesso a Deus o Pai, se não for através de Jesus Cristo o Filho. Você tem o direito de não crer na Bíblia. Você tem o direito de rejeitar a criação da paz de Deus. É uma decisão de vida. Mas se você decide crer que a Bíblia é a verdade, se você decide crer que Deus criou todas as coisas, você é obrigado a crer em tudo que está na Bíblia revelado. E aqui tem uma revelação muito boa para você, é que a revelação da reconciliação de você, ou para você, com Deus, ela está em Jesus Cristo. Não é algo que você faça, mas é o que Jesus fez. Não é mérito seu, é pela graça, por meio da fé e pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas então veja, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. O responsável pela reconciliação é Jesus Cristo. Mas o responsável para levar as pessoas à reconciliação com Cristo somos você e eu que cremos. Esse é o ministério que Deus nos deu. Você pode ser do ministério de louvor e adoração, você pode ser do ministério de intercessão, você pode ser do ministério da diaconia, você pode ser do ministério da IBD, você pode ser do ministério da pregação da palavra. Todos esses ministérios são muito importantes, mas são secundários, porque o texto ele é muito claro. O ministério que Deus nos confiou é o ministério da reconciliação. Mas o que é maravilhoso é que todo mundo pensa, e como é que vai ser o fim do mundo? Aí fala, não vai ter fim do mundo nunca, o mundo é eterno. Tá bom, o mundo pode ser eterno, mas o seu mundo e o meu mundo vão acabar um dia, porque nós não somos eternos, né? Alguns de nós vivemos um pouco a mais, um pouco a menos, mas sem medo de errar, eu posso dizer para vocês que daqui a 100 anos, nenhum de vocês estaremos vivos, não é isso?
aqui na terra, não é isso? Se Jesus não voltar antes, daqui a 100 anos, aqui vai ter só pozinho, não é? Então, em algum momento, o seu mundo e o meu mundo vão acabar. Talvez em algum momento, esse mundo que a gente conheça acabe. O fato é que quando tudo se acabar, a minha pergunta para você é, aonde você vai estar? Agora, se você já resolveu a sua questão, eu perguntaria, aonde vai estar o teu querido, a tua querida, teu filho, tua irmã, teu pai, tua mãe, teu amigo, teu colega, aquela pessoa que vive com você e que você tem carinho, ou tem amor, ou tem apreço? Onde essas pessoas vão estar? A palavra da reconciliação tem que ser para nós, mas a palavra de reconciliação agora tem que ser para eles. Veja comigo esse texto, é o último que eu vou ler agora pela manhã, Apocalipse 22, de 1 a 5. Essa daqui é uma descrição tremenda, reversa. Essa descrição é provavelmente a descrição de Adão saindo do Éden, quando ele foi expulso do jardim. 22, 1. E aí o que acontece? Adão foi saindo do Éden e foi deixando para trás todas essas imagens que nós vamos ler agora, quando ele foi expulso para fora. E eu quero que você entenda que agora que você, se você está em Cristo, se você recebeu a lavagem do sangue de Jesus nas suas vestes, essa é a descrição daquilo que você vai ver um dia na sua caminhada, depois que você deixar este lugar. A palavra de Deus nos diz que, então, João falando, o Senhor me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus. Essa descrição do trono de Deus a gente encontra Davi em Salmos. O trono de Deus é da onde saem as águas vivas e purificadoras. É tremendo aquele texto. E ele então diz que este rio sai do trono de Deus e do Cordeiro. Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas vive, está sentado à destra do Pai. Está sentado à destra do trono de Deus, no trono que é dele, um trono de glória e majestade. No meio da sua praça, então, a visão, tem uma praça, e de uma e outra margem do rio está a árvore da vida. A figura de Jesus, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O Senhor expulsou a humanidade para não ter acesso mais a esta árvore. A partir de agora, quem está em Cristo entra e tem acesso a esta árvore do jardim. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E o versículo 5, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Esta é uma pequena descrição de uma realidade espiritual que Adão viu saindo, mas que você e eu somos convidados a enxergar entrando. Mas o último versículo, 14 do 22 mesmo, aí onde você está, Apocalipse 22, o versículo 14 diz o quê? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Pelas portas. Meu querido, minha querida, eu não sei qual é a sua posição hoje, quando você entrou aqui de manhã nessa reunião, quando você veio aqui nos visitar, quando você voltou aqui para mais uma vez estar conosco, ou para você que já faz muita coisa aí diante de Deus. Eu vou dizer para você que nós, como igreja, nesse tempo de jejum, o que eu entendo que nós temos que focar é que nós temos que abraçar o nosso ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação, para que o Senhor nos use, para que nós possamos ser luz, para que nós possamos trazer a vida de Jesus para todos aqueles que estão ao nosso redor, amém? Mas se você entrou aqui e você não tem certeza que quando chegar neste portal, alguém vai chegar para você e vai falar, opa, não estou vendo a marca de acesso. Não estou vendo, os leitores ópticos aqui do céu não identificam você como uma pessoa autorizada a entrar.
E como você chegou aqui, daqui não tem mais oportunidade. Você não pode entrar aqui, mas você também não volta mais para a vida original. Você só pode ir para o lugar que é a ausência total de Deus. Você só pode ir para o lugar da condenação daqueles que não receberam a Jesus como Senhor. E é uma tragédia alguém chegar diante daquele portão e não poder entrar. Minha pergunta para você é: você tem certeza que quando chegar o seu dia de estar diante daquele portão, você vai entrar? Porque se você não tem, você pode resolver esse problema hoje, aqui, junto conosco. Com uma simples declaração de fé, para dar início ao processo.